FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí. ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Universitária Entrevista, um bate-papo sobre temas atuais e de relevância na sociedade. Todas as terças e quintas, à 1h30 da tarde, aqui na sua FM Universitária 96,7. Diversidade, sustentabilidade, ecologia, cultura, comunicação, cidadania e muito mais. Toda sexta-feira, às 18 horas, na FM Universitária, o Educando Consciências. O programa da sua 96,7, que traz de forma interativa informação, discussão e conhecimento. Toda sexta-feira, às 18 horas, aqui na FM Universitária 96,7. Tire a mão da consciência e meta no cabaço da cabeça. O Microfonia está de volta no mesmo bate-horário e com uma nova bate-equipe. Na locução, Sabrina Luz e Carol Albuquerque. Comentários de Antônio Augusto e Elana Marvel. Produção de Jade Araújo e Rafaela Nunes, que trazem novidades no mundo do entretenimento e da cultura pop. Por isso, nesta quinta-feira, às 5 da tarde, não deixe de inserir a ficha e apertar o play na sua 96,7 FM Universitária. Gestão e Negócios, um programa voltado para empreendedores, líderes, gerentes e todos que se interessam por gestão. Todas as quartas às 6 da tarde, com reprise no domingo às 7h30 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Propagando saber, ensino, pesquisa e extensão. Formando uma nova geração na ciência, na arte, educação. Inclusão social, a comunidade é o ponto principal. O coletivo pro bem de todos nós. A Universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, a Universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, UFPI 96,7. 11h03. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos o nosso Universitária Esportiva de hoje, dia 13 de maio, terça-feira. E vamos com tudo já para a primeira participação dela, Neila do Rego Monteiro. Bom dia, dona Neila. Bom dia, Manoel Madeira. Bom dia, ouvintes. Universitária Esportiva, o nosso programa começando e trazendo para vocês muito destaque hoje. E a gente fala das novidades que vem lá do litoral, lá do rugby de Parnaíba, porque, claro, tem novidade, tem um pouquinho mais para vocês saberem como é a junção dessas duas equipes, a masculina e a feminina, do Parnaíba Rugby. Vocês vão saber um pouquinho mais e a Ruth Damares é quem vai contar essa história pra gente daqui a pouquinho. A gente também vai falar sobre esporte nacional, viu? Tem Mundial de Handebol de Areia que vai acontecer aqui pertinho, em Recife, e a gente vai passar o que tá acontecendo de movimentação também, claro. A gente traz sobre o tênis, porque faz um bom tempinho que a gente já não fala sobre o tênis. Vai falar também de NBB, porque tá chegando no final, e notícias também da vela. Faz muito tempo que a gente não dá uma passada pelos esportes nacionais. Hoje é o dia. A gente também vai falar sobre futebol, que tem muita novidade. Essa é semana decisiva, né, do Rego Monteiro? Vamos lá então no futebol, a gente que traz materiais especiais para vocês de River e 4 de julho, dos dois técnicos, e também do Pretinho e do Lira, que são aí exemplos dentro da equipe do 4 de julho. Além disso, vamos falar também da equipe do Piauí, né, mano? Porque tem final aí
no domingo. E claro, a gente conta pra vocês como é que tá o preparo da equipe, o que pode ter de surpresa. Então é só você ficar ligado aqui na 96,7, que a sua FM Universitária já está no ar com o nosso Universitária Esportiva, trazendo todas as boas novidades do esporte local e nacional pra você. Fica ligado, a gente tá no ar. Todas as terças às 8 da noite você confere o programa M3. As jornalistas Clarissa Carvalho e Elisângela Carvalho trazem entrevistas, reportagens e muita polêmica ao vivo no seu rádio. Não perca, o M3 vai conquistar você. Programa M3, todas as terças às 8 da noite aqui, na sua FM Universitária, 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E vamos então começar 11h07 falando de rugby, porque agora mais uma reportagem sobre o time do Parnaíba Rugby. As meninas que estão apenas há 9 meses no esporte tiveram um apoio essencial do time masculino. E quem vai contar essa história pra gente é ela, a menina Ruth Damares. O Parnaíba Rugby feminino ainda sofre com algumas dificuldades, mas dentro da própria equipe, elas recebem apoio do time masculino, desde a criação até hoje, com o empréstimo de material. O time masculino faz o que pode para ajudar as meninas a crescerem no esporte. Gildete dos Santos, capitã da equipe, fala que o companheirismo dos meninos é que faz com que a equipe siga em frente. Se não fosse eles, não teria nem como a gente estar treinando, né? Muitas das meninas fazem faculdade, aí saem da faculdade tem que ir em casa. É um pouco tarde para elas irem treinar, a maioria não tem transporte, então os meninos que vão treinar tem transporte, vão pegar em casa, vão deixar ter aquele cuidado de não se machucar. Assim, na verdade, é o companheirismo entre time masculino e feminino, a gente sempre está se ajudando, né, de todas as formas. Então, sem eles, não teria como o time feminino ir para frente de forma alguma. Rafael, jogador do Parnaíba Rugby, fala de quando eles decidiram criar um time feminino e da ajuda que até hoje eles dão nos treinamentos. Há um tempo atrás, setembro, mais ou menos, teve essa ideia de montar um time feminino, né? Só tinha o Delta. Surgiu essa ideia dentro do time masculino e de lá pra cá a gente vem mantendo. Deu uma quebrada na quantidade, chegou a ter 3 meninas no treino, mas com essas poucas meninas, a gente tinha um treino forte, dividia, dava as meninas para treinar com o masculino, diminuía a força da porrada para não machucar, mas as meninas sempre treinavam com a gente, com o masculino. O time feminino do Parnaíba Rugby foi criado em setembro do ano passado. Desde então, a equipe tem sofrido com as modificações e as trocas de jogadoras. Como principal compromisso para esse ano, um jogo amistoso com o Delta e o Almaru, para abrir as semifinais da Liga Nordeste Masculina no dia 17. Ruth Damares para a Universitária Esportiva. E é isso aí, o pessoal do Parnaíba Rugby também se organizando para, quem sabe, fazer aí um pouquinho mais, Neila do Rego Monteiro, dentro das competições locais, organizando já uma liga também, já tem as meninas do Delta Rugby, vamos ver, quem sabe não tem o surgimento de outras equipes femininas e também do time masculino que tá dando aí essa força, também começaram aí praticamente do nada, com poucas experiências aí a respeito de um ou outro jogador juntando um time para conseguir formar aí o que hoje é um dos melhores rugbys do Nordeste. A gente tem que falar, né? A equipe do Parnaíba, tanto a masculina quanto a feminina, tá sofrendo os problemas de início, que uma equipe sofre ainda mais do rugby, que ainda cresce no Brasil. As equipes do Delta, a equipe do Piauí, o próprio Teresina Rugby, quando nasceu, enfrentaram problemas para atletas manterem o ritmo dos treinos, continuarem por conta das dificuldades de horário. Então, por enquanto, as equipes estão sofrendo isso, mas são equipes que também prometem aí muito para o nosso rugby piauiense. O Parnaíba tem um pouco mais de um ano de criação, a equipe masculina, as meninas estão treinando há 9 meses, conseguiram já chamar mais meninas para treinarem, participar desse time.
E vão estar fazendo exibição aqui em Teresina, tá? Tem amistoso marcado, já vou fazer o convite para vocês. Tem amistoso marcado entre Parnaíba Rugby e elas, as meninas do Delta Rugby. As duas equipes vão se enfrentar num jogo aí que vai acontecer antes da partida da semifinal entre Piauí Rugby e Asa Branca pela Liga Nordeste de Rugby de 15. E vamos sair um pouquinho do rugby, daqui a pouco a gente fala de novo, tá? Agora a gente fala de handball de areia, porque saíram as chaves do Mundial de Handball de Areia, que vai acontecer em Recife de 22 a 27 de julho. E por serem atuais campeãs, as seleções brasileiras puderam escolher as chaves. No masculino, a disputa da primeira fase vai ser contra a Austrália, Dinamarca, Omã, Sérvia e Uruguai. Só corrigir que a gente também colocou errado, as atuais campeãs pan-americanas, tá? As nossas seleções. A chave B é composta por Argentina, Catar, Croácia, Egito, Espanha e Rússia. Já no feminino, o grupo A é formado por Brasil, Austrália, Itália, Noruega, Taipei e Uruguai. Argentina, Dinamarca, Espanha, Hungria, Tailândia e Ucrânia estão no grupo B. Na primeira etapa da competição, as seleções foram divididas em 2 grupos de 6 cada um. As 3 melhores de cada chave jogam entre si na fase seguinte. As 4 melhores se classificam para as semifinais. Mais uma vez, o Brasil chega com grandes equipes como favorito para conquistar esse título. E a gente ainda teve essa, né, de poder escolher a chave e facilitar um pouquinho mais. Estamos esperando os bons rendimentos dessas nossas seleções de areia. São equipes que realmente se destacam nos mundiais, nos World Games. E agora a gente esperando mais títulos. E claro, a movimentação do beach handball aqui em Teresina só acontece, na verdade, agora, mas efetivamente buscando aí vagas para campeonatos brasileiros só após justamente esse mundial que vai acontecer aqui no Brasil. Vamos ter uma movimentação discreta aí do pessoal que está tentando aí voltar às boas com o treinamento, e somente no segundo semestre é que nós vamos ter o campeonato piauiense, mas é claro que a Universitária Esportiva continua de olho na movimentação também do beach handball. A gente fala de tênis agora. Estamos sorrindo, mas a notícia não é boa, gente. Sério mesmo. João Souza Feijão, número 147 do mundo, teve uma boa chance de superar o número 75 do ranking e terceiro favorito ao título no Challenge de Bordeaux, na França. Mas infelizmente o João foi eliminado na primeira rodada do evento de saibro. O tenista brasileiro caiu por 7-6, 3-6 e 7-6 após pouco mais de 2 horas e 26 minutos de duelo. Feijão liderou o set final por 4-1 e viu o rival virar e sacar para o jogo em 6-5. Ele que ainda devolveu a desvantagem, mas não conseguiu ser superior no tie-break. Agora, finalizado aí no Challenge de Bordeaux, o foco é outro. Disputa do Roland Garros no Qualifying, tá? A partir da próxima semana. O torneio que é o segundo Grand Slam da temporada. E mais notícias do tênis, ele, o garoto que promete, quem sabe, quando chegar de vez no ranking profissional, melhorar a situação do tênis brasileiro. É ele, Orlando Luz, o gaúcho de 16 anos, que venceu seu primeiro desafio no Giro Europeu do torneio ITF. Em Santa Croce, na Itália, evento grau 1 para o ranking mundial, o número 3 do mundo bateu o dinamarquês Benjamin Hanestad, número 141. O Orlando Luz, que está fazendo esses torneios aí de acesso do juvenil para acumular já pontos para o ranking profissional, para quando chegar, claro, já tentar chegar em uma boa posição e a partir daí começar a brigar, pelo menos acima da posição 200. Volta rapidinho, né, Eduardo Monteiro, falando sobre rugby, porque tem
notícia aí a respeito da seleção. Das duas, na verdade, de 3 seleções brasileiras. Vamos falar então primeiro da seleção de rugby de 15, a seleção masculina. Vamos falar então do Consuá, porque numa partida eletrizante em Assunção, a seleção brasileira perdeu para o Paraguai pela 3ª e última rodada do Campeonato Sul-Americano de Rugby de 15, o Consuá. Com o resultado do jogo e a vitória uruguaia sobre os chilenos, Brasil, Chile e Paraguai terminaram a competição empatados e a decisão ficou aí para o saldo de pontos, beneficiando os paraguaios com menos 21 contra menos 24 dos brasileiros e menos 47 dos chilenos. Essa 3ª colocação do Brasil, que foi o melhor resultado da seleção sul-americana desde o 2º lugar de 64. A gente explica para vocês um pouquinho desse campeonato sul-americano. São 2 divisões, o Consul-B e o Consul-A. O Consul-B dá acesso ao Consul-A. E o Consul-A, o campeão tem direito de disputar mundiais. O Brasil ainda não conseguiu, no último classificado foi a seleção da Argentina, mais uma vez, que é uma das seleções de destaque aqui, é a da América, e mais uma vez o Brasil bateu na trave, ficou na 3ª colocação, mas isso aí, já está evoluindo no Consul-A, não foi rebaixado para o Consul-B, como tinha sido rebaixado no ano passado, e a partir de agora, continuando nessa disputa, a gente espera, claro, o melhor resultado. Pelo menos a gente está vendo o nosso rugby masculino crescendo. Rugby masculino que tem menos resultados que as nossas meninas da seleção. Mas também são garotos, não tão garotos assim, mas jogadores que, quem sabe, daqui a alguns anos vão conquistar esse resultado de um trabalho que está sendo feito a longo prazo. Então vamos falar delas, as garotas do rugby brasileiro. Bora lá então, as guerreiras tupis da nossa seleção estão na Europa, onde participam de diversas competições. Enquanto a equipe principal participa da 5ª e última etapa do Circuito Mundial de Rugby Sevens em Amsterdã, na Holanda, o grupo Pódium participa de torneios amistosos e de intensas semanas de treinamento. Os jogos vão acontecer nos dias 16 e 17 de maio e as brasileiras estão em uma chave com Holanda, Inglaterra e Canadá. Já a equipe Pódium participa de um gira por diversos países, como Inglaterra, Bélgica e França. No primeiro amistoso, diante das inglesas, nossas meninas tiveram um bom desempenho, mas não conseguiram segurar a seleção adversária, que tiveram o clima gelado a seu favor. Por ser um jogo treino, não teve pontos contados. Então tá aí, as nossas Iaras que conseguiram aí fazer, na verdade vão fazer esse torneio, na verdade, nos próximos dias na Europa. Estão indo muito bem, fizeram uma boa campanha de alguns amistosos aqui ainda no Brasil e também já lá pela Europa, para quem sabe voltar aí às boas com os resultados positivos. Na Sul-América acabou tendo uma queda de rendimento nas últimas competições, mas mesmo assim acabou disputando aí algumas taças bronze. Infelizmente não conseguiu conquistar as que disputou, mas tá chegando lá as meninas que estão indo com, na verdade, uma excelente seleção, e isso é o que deixa os fãs do rugby, claro, muito seguros a respeito das próximas campanhas. Se falta ainda um pouquinho de experiência com relação às seleções europeias, o Brasil já tá chegando muito próximo do nível, claro, que se espera da seleção. Horas e 19 minutos, bora pro nosso primeiro intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais notícias para vocês. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã, você fica sabendo das notícias do Piauí, do Brasil e do mundo, no programa Música e Notícia, sua revista de todas as manhãs. Entrevistas, participação ao vivo de nossos repórteres, além de muita música. Música e Notícia, para quem gosta de música e informação de qualidade. Aqui, na sua FM Universitária 96,7. Repórter Cigarra. Mais informação no seu rádio. Todas as terças e quintas, Repórter Cigarra. Aqui, na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo.
lá, então a gente segue com as notícias agora de UFC. Vai falar de ranking. Notícia não muito boa para um brasileiro, mas melhorzinha para o outro. Bom, vamos lá. O UFC Brown versus Silva, disputado no último sábado, causou algumas alterações nesse ranking oficial do Ultimate. Nós não comentamos tanto, na verdade nós não comentamos o UFC do Eric Silva, mas infelizmente não foi um bom resultado. Ele perdeu e era esperado nessa alteração no ranking. Vamos falar então dessa luta. Ele foi derrotado na luta principal, primeira vez que fazia uma luta principal de um evento de UFC. O Eric deixou a 14ª colocação e agora é o 15º entre os meios médios. Lembrando que o ranking de cada categoria agora vai até a posição de número 15. Bom, por outro lado, seu adversário, o Matt Brown, ganhou uma posição saindo da 7ª para a 6ª posição dentro da categoria. O Matt Brown, que está numa fase incrível e mostrando o seu lado explosivo aí, conseguiu reverter bem a situação depois do primeiro round com Eric Silva e conquistar essa vitória com um nocaute técnico. Bom, quem se deu bem mesmo, Neila, foi outro brasileiro. Johnny Eduardo, ele que depois de ficar 2 anos sem lutar, o peso galo teve a difícil missão de retornar ao octógono contra o então 4º colocado da divisão, o Eddie Wineland. Mas o longo período de inatividade aí não afetou em nada o atleta da Nova União, que venceu por nocaute ainda no primeiro assalto e passou a figurar em 12º no ranking do UFC. O americano perdeu 2 posições e agora é o 6º. Bom resultado pro Johnny Eduardo, tá? É a primeira vez que ele aparece no ranking, já tá em 12º. Então tá aí mostrando um bom desenvolvimento nessa categoria do peso galo. No peso Moscow, Kyoji Horiguchi, que venceu o Darry Montagu e agora aparece em 14º. Já o Chris Cariaso superou o Luiz Mouka e saiu da 10ª colocação para a 8ª. Então tá aí, na verdade a gente não falou desse UFC Fight Night Brown versus Silva, não deu tempo, era tanta notícia do esporte piauiense, ontem a gente ia comentar e acabou não dando tempo, mas eu vou trazer pra vocês já um convite pra vocês ficarem ligados no UFC do dia 24 de maio, que acontece em Las Vegas. E como esperado, Las Vegas novamente vai ser o palco de uma grande luta. Renan Barão volta a defender o cinturão dos pesos galos, agora contra o TJ Dillashaw. A gente que espera mais um bom desempenho do Renan Barão, que desde que ficou com esse título oficial, ele que era dono interinamente por conta do Dominick Cruz, vem fazendo novamente boas lutas. Vou passar então para vocês o card completo, porque além do Renan Barão, tem outro brasileiro que merece muito mais atenção de você, piauiense, tá? Na sequência, a gente tem o Daniel Cormier enfrentando o Dan Henderson. Tem ainda Rob Lawler e o Jake Ellenberg. Takeya Mizugaki, Francisco Rivera e o Jamie Varney enfrentando o James Krauser. O Michael Chiesa vai enfrentar ele, Emanuele Madeira. Quem? Piauiense Francisco Trinaldo. Massaranduba tá nesse card, vai fazer luta em Las Vegas aí no pesos leves. E mais uma vez, disse já que vai partir com tudo aí pra cima do adversário. A gente espera um bom resultado do Massaranduba. Além disso, tem Tony Ferguson versus o Katsunori Kikuno. O Chris Hodgson enfrenta o Chico Camus. O Aoyakita vai enfrentar o Mitch Clacker. E ainda no card preliminar, Anthony Jokuani vai lutar contra o Vin Pinchel. San Cecilia enfrenta o Aaron Phillips. E o David Michel vai enfrentar o Li Jinglian. Tá aí o próximo evento. Fica o convite, claro, pela luta do Renan Barão, que está sendo um dos lutadores brasileiros de grande destaque do UFC. E, claro, para o Francisco Massaranduba, o piauiense lá de Amarante, que está crescendo no esporte. Claro, tá numa categoria muito disputada, mas a gente ainda espera um dia ver o Massaranduba brilhando ainda mais no MMA.
enquanto o Neil do Rego Monteiro descansa um pouquinho, aí a gente vai falando sobre Novo Basquete Brasil, porque o Flamengo mostrou a sua superioridade e venceu o Mogi das Cruzes por 88-82 no ginásio do Tijuca Tênis Clube. E olha, com esse resultado, a equipe carioca abriu 1-0 na série semifinal melhor de 5 do Novo Basquete Brasil. O encontro colocou frente a frente o atual campeão do torneio, Flamengo, contra a maior surpresa da competição. E a gente falou disso, viu? O Mogi, que acabou em 14º na temporada passada, surpreendeu na atual edição ao se classificar para as oitavas de final em 12º e esperar grande potências, esperado Pinheiros e o Limeira, que foi a surpresa da última fase, porque o Limeira estava vencendo 2-0 na série e o Mogi virou, aí conseguindo 3-2 e conseguindo essa classificação. Na partida de ontem, o Flamengo dominou o duelo, mas vacilou no finalzinho, que quase custou uma derrota. O primeiro quarto terminou mais apertado, 20-19 para os cariocas. Na parcial seguinte, a equipe rubro-negra ampliou a vantagem do placar com 21-16. Depois do intervalo, o Flamengo fez 27-22, enquanto no último quarto o Mogi levou a melhor por 25-20, mas o clube do Rio de Janeiro conseguiu se manter aí à frente do placar. E o maior pontuador da partida foi o ala Marquinhos, que terminou com 24 pontos. Marcelinho também contribuiu com 21 pontos. O jogo 2 da série acontece na próxima quarta-feira e em caso de nova vitória, o Flamengo vai ficar muito perto da decisão, precisando de apenas mais um resultado positivo, Neila, para garantir aí a vaga na final do Novo Basquete Brasil. Já pensou, Emanuele Madeira, Mogi surpreendendo também Flamengo? Seria a maior surpresa desse NBB? Com certeza, a gente já pode ter aí uma pré-decisão. Se a gente fosse puxar pro futebol piauiense, né, do Rego Monteiro, poderíamos dizer que é justamente o que aconteceu nessa final do turno, que foi justamente a equipe do River, que era a favorita, enfrentando o 4 de julho, que era a surpresa, e quase o 4 de julho surpreendeu. Vamos ver se o Mogi das Cruzes, lá no basquete, faz diferente e surpreende a equipe do Flamengo, que é a atual campeã, que fez uma temporada excelente no NBB 5, com mais de 20 partidas invictas desde o início da competição. Lembrando que a gente tem pouco mais de 36 rodadas de classificatórias no NBB e conseguiu aí, na verdade, esse excelente resultado. A gente, claro, também destaca o Limeira, que nesse Novo Basquete Brasil 6 também fez uma campanha surpreendente. A equipe disputou a divisão de acesso do ano passado, já que foi uma das lanternas do NBB 5. Então teve aí de disputar com as equipes que estavam buscando uma vaga nesse NBB, essa permanência. Teve que lutar mesmo pela permanência e conseguiu montar uma excelente equipe, bem equilibrada, para conseguir no NBB 6 chegar até essas semifinais. Então, nessas quartas de finais. Então, foi realmente um nível de basquete muito bom, pelo que foi apresentado dentro dessa temporada e já a partir da temporada passada. A gente, claro, fica esperando que o Novo Basquete Brasil 7 seja ainda melhor. Claro, espera também que não tenha a desistência de mais nenhum clube brasileiro para que a disputa fique ainda mais interessante. Tá aí, então agora a gente vai voltar a falar de esporte piauiense. Ruth Damares preparou para vocês um material especial, porque vai acontecer os Jogos da Juventude de Teresina, tá? A gente que tem as edições por cidade e também já tá começando a movimentação da competição aqui em Teresina. Quem conversou com a Ruth foi o presidente da Federação de Desporto Escolar do Piauí, o Braz, que contou, claro, como é que tá esse preparo e falou um pouquinho sobre o início dessa disputa. Próxima semana tem início os Jogos da Juventude de Teresina. A primeira etapa da competição pretende reunir os alunos de 12 a 14 anos de escolas privadas da capital. A ideia é que cada município realize uma classificatória. A equipe campeã participa da etapa estadual, que acontece em agosto e que vai reunir as escolas públicas. Segundo Francisco Braz, presidente da Federação Piauiense Escolar, o objetivo é começar a aumentar o número de competições entre as escolas no estado. A competição é
a nossa primeira competição enquanto federação, porque até o ano passado era o sindicato que organizava, ano passado até foi organizado por alguns professores, e esse ano as escolas bateram o martelo e a federação ia ser encarregada de estar realizando esses jogos. A gente espera que a participação seja boa, para que a gente tenha esse know-how para ficar marcado entre as escolas particulares, não só entre as escolas particulares, mas também entre todas as escolas, todas as esferas, municipal, estadual, particular e federal, para que eles conheçam ainda mais o trabalho da federação. Segundo o Braz, 10 escolas já estão inscritas. Quem ainda não se inscreveu, o prazo termina amanhã. Para participar, a escola tem que estar filiada à federação. Em relação à competição, as expectativas são as melhores. Está dentro do esperado, né? Como é a primeira vez, as escolas estão se filiando à federação para poder ter direito a participar, e a gente está na expectativa muito boa, principalmente na modalidade de futsal, né? Que é que geralmente todas as escolas participam. Se por um lado o futsal é a modalidade mais procurada, por outro, a federação vive o receio de não ter disputas em muitas modalidades. Os Jogos da Juventude têm início nesta segunda-feira, 19. A segunda etapa, com participantes de 15 a 17 anos, acontece em setembro. Reportagem de Ruth Damares e Pamela Maranhão para Universitária Esportiva. Aí, então, segunda-feira começa os Jogos da Juventude de Teresina. Essa etapa aqui, por enquanto, vai ter só disputa de escolas particulares. Agora, saindo um pouquinho do esporte local, vamos falar de vela, porque tem notícia do Robert Scheid. O velejador Robert Scheid, maior medalhista brasileiro, conquistou neste final de semana o título da Semana Olímpica de Garda Trentino, disputada no Lago de Garda, na Itália. O bicampeão olímpico venceu a Mid Race, que é a regata decisiva, com a participação dos 10 melhores no geral. Scheid ainda viu os principais adversários, o velejador francês Jean-Baptiste Bernas e o inglês Nick Thompson, chegarem apenas em 7º e 6º lugares, respectivamente. O brasileiro venceu 5 de 10 regatas, cruzando sempre a linha de chegada entre os 10 primeiros. O brasileiro Bruno Fontes, que recebe o benefício do programa Bolsa Atleta Pódio do Ministério do Esporte, terminou a competição em 7º lugar. No feminino, a dupla Martine Grael e Carrena Kunze conquistou mais uma etapa do circuito mundial. Os próximos desafios dos velejadores serão o Mundial de Vela de Santander, em setembro na Espanha, e o evento teste dos Jogos Rio 2016, no mês de agosto, na Baía de Guanabara. Agência Rádio Web. De Brasília, Eduardo Santana. Tá aí, então, bons resultados. Então, a gente que vai 11h33. Vamos encerrando, porque tem muita coisa pra se falar hoje. Então vamos lá, né? Lego Monteiro, daqui a pouco o Universitário Esportiva tá de volta. Ô menino, me traz aí 2 folhas de lixa pra eu remendar os pés do povo dançando uma sala de reboco ao som da sanfona de Dominguinho. Aí, seu Lu! Parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim: matou-me. Só se for de alegria. Programa Puro Nordeste. O verdadeiro forró com os grandes nomes da autêntica música nordestina. Em respeito à cultura nacional e em respeito à cultura nordestina. Logo após a Voz do Brasil, ouça Puro Nordeste. Aqui na sua FM Universitária 96,7. Clube do Vinil. Um programa para se ouvir o repertório dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, às 9h, aqui na sua FM Universitária 96,7.
Universitária Esportiva. Bola na rede. A Copa é do mundo, mas a rede é nacional. Você sabia? Honduras vai disputar a sua terceira Copa. Participou em 82 e 2010. Fez 6 jogos e não ganhou nenhum até agora. Tem 3 empates e 3 derrotas. A sua melhor posição foi um 18º lugar em 82. Faltam 30 dias para a Copa do Mundo 2014. Então voltamos, 11 horas e 36 minutos. Agora a gente passa para vocês rapidinho o resultado de ontem da Série C. Um jogo. Fortaleza venceu o Águia de Marabá por 1-0. E agora sim, futebol local, né, do Rego Monteiro? Bora começar com o que interessa então para vocês. Primeiro a gente vai trazer um especial sobre o Lira e o Pretinho, 2 jogadores que há muitas temporadas têm sido destaque na equipe do 4 de julho. Para vocês, então, agora, material da repórter Ananda Mate. As atividades do 4 de julho chegaram ao fim com a derrota do time no final do segundo turno contra o River. Com isso, a equipe de Piripiri terá um período para se reestruturar e pensar na próxima competição, que é a Copa Piauí. Mas, mesmo com essa parada, 2 personagens marcantes da equipe do 4 já estão confirmados no segundo semestre. Lira e Pretinho, ídolos do time colorado, continuarão na equipe. Pretinho, de 38 anos, tem como única e exclusiva a profissão de jogador de futebol. Ele lamenta a eliminação do time, tendo em vista a boa campanha no segundo turno, mas não deixa de elogiar o River. Com a paralisação, Pretinho só espera descanso e novas oportunidades para o seu time. Eu acho que agora ver o que é que aparece aí, descansar, botar a cabeça no lugar, porque doído a gente perder dentro de casa, mas sabendo que a gente perdendo por uma grande equipe. Foi o River, foi merecedor, jogou mais que a gente reconhece, mas esse grupo aqui, que a nossa comissão está de parabéns, um time de guerreiro. Chegamos na final do turno, infelizmente, o nosso time não se apresentou bem, mas está de parabéns nosso grupo por ter lutado até o final. A gente segue aqui, né? A gente vai ver o que é que vai aparecer, algumas propostas, se aparecer a gente vai ver, mas levantar a cabeça. Acho que a gente perdeu dentro de casa com a apoio do nosso torcedor, a gente está muito triste. O nosso torcedor está sentindo, a gente está sentindo também, mas a gente fez de tudo para querer dar o título para nossa torcida. Infelizmente não deu, mas agora a gente vê o que é que vai acontecer aí. E parabenizar a equipe do River, que foi merecedor, que jogou melhor do que a gente. Já Lira, meio-campista do Colorado, que também atuou como técnico durante essa temporada, foi o jogador mais velho em campo. Com 42 anos, Lira deu suporte para a equipe quando ainda era treinador no primeiro turno. No segundo, ele assumiu a posição de volante, além de ajudar o técnico Luiz Miguel quando era preciso. O jogador segue com o time e espera as próximas competições. Nosso time foi um bom segundo turno, ganhou do começo ao fim. No segundo turno agora, quando foi agora dentro de casa, a torcida lotou o estádio, nós ficamos devendo. Eu acho que o time não foi uma partida como vinha fazendo antes, com garra, com determinação, faltou só um pouco no meio de campo ali o time se acertar mais um pouco, mas é esquecer tudo isso e agora levantar a cabeça e dar continuidade daqui para frente. Depois que ele chegou, eu comecei a treinar para jogar, né, nas partidas e ajudar meus companheiros dentro de campo. Mas joguei algumas partidas de titular, depois viajei, fui em São Paulo, resolvi umas coisas, quando voltei, continuei no banco, ali sendo suplente dele, mas o que importa agora é levantar a cabeça e veio determinado, foi uma boa partida e conseguiu vencer o jogo. Agora é ficar, só descansar diante da família, junto com a família, né? E trabalhar, o que a gente faz aqui, quando a gente não está jogando no campeonato, a gente trabalha, fica em casa, vai continuar aqui, se Deus quiser, na Copa Piauí nós estamos aí de volta. Fora do Campeonato Piauiense Profissional, o 4 de julho segue em atividade somente com o time do Sub-19. A equipe dos garotos está na segunda colocação do Grupo Norte, somando 6 pontos. Ananda Mate para o Universitário Esportivo.
aí, então, material sobre os dois jogadores, tá o Lira e o Pretinho, que vão ficar esperando a oportunidade de voltarem a atuar pelo 4 de julho nesta temporada. Os dois confiantes aí que a equipe participe da Copa Piauí e não tem idade que façam eles se aposentarem ainda não. A gente relembra aí que o Lira já tem 40 anos, o Pretinho tem 38, mas mesmo assim... Dois meninos mesmo dentro de campo, eles conseguem manter o ritmo durante os 90 minutos e, claro, ajudaram a equipe do 4 de julho nessa campanha. A gente relembra que no início da temporada, o 4 de julho passou por momentos difíceis. Primeiro, para participar do campeonato, porque não ia participar. Acabou definindo alguns dias antes do torneio participar por questões financeiras, conseguiu apoio. O Lira teve que se virar como técnico da equipe. Teve seu primeiro comando, seu primeiro teste como técnico, só que não tinha um elenco à disposição que pudesse fazer essa equipe engrenar. O time passou por problemas financeiros, conseguiu ajustar com mais apoios e aí veio para o segundo turno reformulado, com contratações, com um novo técnico e, claro, o Lira também fez esse papel de jogador e auxiliar para o Luiz Miguel no início das primeiras partidas e durante esse segundo turno para poder ajudar. Tá aí, bom resultado dos dois jogadores, Lira e Pretinho, que realmente são a cara, já viraram a cara do futebol de Piripiri. Agora a gente fala dele, que chegou também para salvar essa equipe, o nosso material sobre o técnico Luiz Miguel, do 4 de julho. A passagem do português Luiz Miguel por terras e pelo futebol piauiense teve fim no último sábado. Eliminado pelo River, Luiz foi obrigado a ver o trabalho encerrado, mas em sua primeira vinda, conseguiu chegar perto do título. Desde que foi contactado pela diretoria, o desafio não foi fácil. Primeiro, assumiu um 4 de julho que terminou na vice-lanterna do primeiro turno e fazer brigar pelo título. E depois, estrear um dia após desembarcar em Piripiri, quando, de acordo com ele, deu tempo de aprender só os nomes dos jogadores. No meio desse desbravamento, foram 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 13 gols feitos e 7 levados. Além de tudo, a esperança de uma torcida que não vê o título desde 2011. No fim, o técnico colorado só pôde agradecer à diretoria e aos jogadores a oportunidade de 9 jogos à frente da equipe do 4. Tudo eu tenho que agradecer à diretoria a oportunidade que me deu para trabalhar no futebol piauiense e agora ver o que é que vai acontecer no futuro, né? A gente que é treinador depende do resultado, infelizmente o resultado não foi o melhor, mas os jogadores estão de parabéns por aquilo que fizeram. Eu tenho que agradecer aos jogadores tudo aquilo que eles fizeram, todo o trabalho que tiveram. Estou triste por eles, mas temos que levantar a cabeça e continuar a trabalhar. Sobre o futebol piauiense, a temporada 2014, o português só tem uma observação. É que essa palhaçada de trazer árbitro de fora e o bandeirinha o tempo todo deu impedimento que não estava, bola, escanteio a nosso favor ele não dava, não precisava eles trazer um árbitro porque o River foi superior, não precisava trazer um bandeirinha, que o árbitro não teve nada, mas o bandeirinha desse lado estava totalmente comprometido com o River. Agora Luiz Miguel volta a Fortaleza e espera um novo convite para atuar no futebol do Piauí. Manuel Madeira, a gente já pode dar um prêmio de destaque pro Luiz Miguel, né? Luiz Miguel certamente, né, do Rego Monteiro, está na nossa lista entre os melhores do campeonato piauiense já pela campanha que conseguiu fazer com menos tempo até e com menos conhecimento, teoricamente, do que os outros técnicos que vieram, como por exemplo o Josué Teixeira, que já tinha uma passagem pelo futebol piauiense, já conhecia um pouco até dos terrenos, ele sabia onde ia pisar. Já o Luiz Miguel, não. Eu ia falar, o futebol piauiense tem uma particularidade. Aqui, quem continua conquistando o título, ou quem tem algum título, é aquele treinador que já conhece como é o futebol no estado. Luiz Miguel chegou muito perto, fez uma campanha muito boa. Um time que terminou o primeiro turno na vice-lanterna, terminou o segundo turno na liderança. E com folga, em parte, viu? E a gente destaca esse trabalho realmente do Luiz Miguel. Acho sim que vai ser lembrado, tanto para a Copa Piauí, quanto para a próxima temporada do Campeonato Piauiense.
11h45, Emanuele Madeira. Quer chamar intervalo? Vem intervalo. Clube do Vinil. Um programa para se ouvir o repertório dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, às 9h, aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva, na sua FM Universitária 96,7. Bola na Rede. Horas e 46 minutos. Eu quero falar de outro destaque também nesse campeonato. Muita gente vai acabar achando que a gente está dando muito destaque para ele, mas porque merece. Josué Teixeira, pelo trabalho que fez também nessa temporada, vai mais uma vez aí ganhar matéria aqui no programa. Os caminhos que o trouxeram não foram diferentes, mas o ponto final teve outro fim. Na segunda oportunidade em atuar no futebol do Piauí, o técnico Josué Teixeira fez diferente. Não só passou da semifinal, como também conquistou uma vaga na Copa do Nordeste e na briga pela taça do campeonato. Na avaliação das duas passagens, foram trabalhos diferentes, com momentos e dificuldades diferentes. A segunda, claro, mais satisfatória e com uma porcentagem, 50. Você tem uma avaliação que é positiva, você já consegue conquistar alguma coisa. Quando você passa numa equipe e não conquista, não é bom. Eu acho que eu fiz um bom trabalho no Flamengo, mas não conquistei. E aí pouca gente vai falar bem do trabalho. E a gente sabia da dificuldade que o Flamengo estava enfrentando na época. Eu falei para todo mundo que nós perdemos para o Parnaíba num jogo, eu não tinha 5 jogadores. Meu banco estava todo machucado. E em nenhum momento eu fui dar explicação e culpei o grupo, eu culpei o clube. Eu entendi a derrota para mim e muita gente me criticou porque eu botei um time assim, assado, sem entender, porque eu também não ia falar, porque eu não ia expor nunca meu time. E aí agora você vem, trabalha no River, que já era para ter vindo para cá em outubro, houveram umas escolhas de pessoas da direção, diferente do Eliseu e diferente do Evaldo, que preferiram outro treinador, outra política. E agora eu cheguei aqui. Então, nesse pouco tempo, conseguimos conquistar, jogando sempre fora de casa, sempre com dificuldade, sempre na pressão. Então, eu tenho que avaliar que eu já consegui 50% do trabalho com eles. E a postura que vem sendo implantada nessa equipe em cada jogo é uma só: a do respeito por cada adversário. Tem umas frases que dizem que você não pode comemorar quando você ganha do seu adversário. Você não pode perder para si mesmo, como pessoa. E é isso que eu passo com os jogadores. A gente tem que respeitar muito todos os adversários. Eu cobro deles respeito e responsabilidade. Quando isso acontece, você tem sempre êxito. E os adversários estão sempre na disputa, porque sem eles não tem competição, sem eles não tem disputa. Isso é o que a gente precisa. Respeitar sempre. E é com respeito que o técnico Josué Teixeira pede que o River encare o Piauí no primeiro jogo da final, marcado para o próximo domingo, às 17 horas, no estádio Lindolfo Monteiro. Tá, então, Josué Teixeira, que até a semifinal disse que ainda não ia avaliar não o desempenho dele, não tinha conquistado nada e que por enquanto estava fazendo só o trabalho. Já depois desse título, emocionado para quem acompanhou essa partida da final entre 4 de julho e River, viu? Josué, bem feliz, satisfeito com o trabalho, já disse, 50% eu já alcancei. Agora, claro, esperando 100% com esse título da Taça Estadual. Com certeza, Neila do Rego Monteiro, mas se por um lado ele fala a respeito da conquista desse título estadual, por outro, empurra o favoritismo todo para a equipe do Piauí, que faz o quê? Empurra o favoritismo de volta, e o coitado favoritismo fica espremido entre essas duas forças do futebol piauiense. Vamos falar então da equipe do Piauí agora, porque, claro, última semana aí de treinos e o Piauí também se prepara para enfrentar a partida dessa final. No Piauí Esporte Clube ainda tem muito treino físico sendo feito. Nessa segunda-feira, nada de moleza.
todo mundo de volta ao campo só para contrariar o favoritismo do time adversário, que vem embalado de uma série de 5 vitórias, incluindo o título do segundo turno do Campeonato Piauiense. O River hoje ele adquire essa vantagem pelo fato que venceu 5 jogos seguidos da mesma forma. Ele não teve alteração de jogos ruins e bons, ele não alternou, jogou sempre dentro de um padrão muito bom. E até nesse último jogo sobrou até um pouco, jogou até mais fácil que os outros jogos. Então ela é uma equipe hoje que tem o ritmo, tá focada, né, e tem as condições necessárias. Agora nós estamos aqui para contrariar isso. Agora é a hora de contrabalancear as campanhas que foram feitas. O River chega desgastado da sequência de jogos, mas taticamente arrumado. As variações na escalação do time foi quase zero. Já o Piauí, que teve 2 semanas de intervalo até agora, conseguiu recuperar a parte física dos seus jogadores. Mas sem jogos, continua sem o entrosamento e o ritmo de jogo necessário. Mesmo assim, Moroni afirma que isso não será empecilho e que o foco das duas equipes não muda, é ser campeão estadual. O River não trabalhou apenas para ser campeão do turno, o desejo mesmo é o campeonato estadual. Claro que tem um significado o primeiro turno e o segundo turno, deu até uma vaga muito interessante que é a Copa do Nordeste. Mas o grande desejo, tanto que pode perguntar a eles como a gente, é ser campeão estadual. A partida pode ter ainda um elemento a mais. Nessa tarde, representantes dos 2 times da Federação de Futebol do Piauí e outras autoridades do estado vão visitar as estruturas do estádio Albertão. A intenção é que as partidas da final sejam realizadas no estádio, interditado há quase um ano. São 2 campos que a gente não treina. O grande diferencial do time da capital, a dificuldade que tem é justamente não treinar no campo que joga, porque quando você se habitua ao tamanho, à grama, à batida na bola, às dimensões, o jogador sabe onde está, o campo se torna menor do que aparentemente ele tem quando se entra a primeira vez ou algumas vezes, uma vez na semana. Então o Albertão também ele é maior ainda, ele tem mais 20 metros de comprimento a mais e tem 16 de largura a mais. Então ele vai prejudicar a normalidade das duas equipes iguais. Não vai ter uma que vai se adaptar mais que a outra com relação ao campo. Quem vai fazer a diferença é a adaptação do atleta. O atleta em si vai poder, o que tiver mais habituado a essa realidade, ele vai poder ter um rendimento maior. Mas a nível de grupo é mais complicado, você precisa treinar bastante dentro. Então a gente não tem muito sentido. Sempre gostei do Albertão, sempre defendi, porque eu acho que é o campo principal, é a praça principal e o atleta tem que estar ali. E não sei o porquê, mas parece que lá vai mais gente, parece, é mais apropriado, eu acho, para finais. Reportagem de Ruth Damares e Emanuele Madeira para Universitária Esportiva. Então tá aí, Nelo Rego Monteiro, Piauí, quase pronto para essa disputa. Ontem ainda foi dia de muito exame físico, muito teste físico. O Rômulo aí comandando mais uma vez a equipe do Piauí, que ainda se prepara, agora buscando, dentro dessa última semana de treino, fazer com que o ritmo de jogo, com que a adaptação, com que os jogadores possam fazer viradas de jogos mais rápido, possam fazer aí o diferencial, aquilo que o River tem, como o Moroni já disse, que é esse ritmo de jogo, absolutamente. Então o time está um pouco sem entrosamento. Já veio sem entrosamento de todo esse segundo turno e teve ainda uma pequena queda com relação a essas 2 últimas semanas, minimamente, que não teve nenhum amistoso com uma equipe um pouco mais forte, nem os jogos que, por exemplo, a equipe do River estava se preparando, estava disputando semifinal, disputou final e agora vem com um certo desgaste dos jogadores, certo desgaste físico, mas com o foco justamente nessa decisão, esse desgaste fica até um pouco para depois. Vamos ver como é que os 2 times, na verdade, vão se comportar. Principalmente se for em campo neutro, como é o campo do Albertão, em que as 2 equipes não têm familiaridade. E não atuaram, né, nessa temporada, mais uma vez. A gente relembra, na verdade não falou, vamos falar pra vocês, vai ter visita hoje às 15 horas ao Albertão aí. O pessoal da Federação, Fundesp, o governador do estado, todo mundo pra ver o que é que foi feito, como é que tá a estrutura e a possibilidade do estádio ser o palco da final do Campeonato Piauiense 2014. A nossa torcida, fica claro, para o Albertão ser o palco dessa final, porque o Albertão
é um estádio que deveria estar sendo utilizado aqui no Piauí. Infelizmente, aí passou esse quase um ano fechado por conta das obras que deveriam ter sido feitas, obras que acabaram atrasando. A gente está esperando que isso se defina logo e o Albertão possa reabrir as portas, possa receber o público e, quem sabe, um bom público para essa final, caso ela aconteça no estádio Albertão. E vamos falar então da arbitragem do Piauí, mas vamos falar do curso que acontece esse final de semana. O Sindicato dos Árbitros está fazendo um curso, claro, para fazer uma renovação também dos árbitros aqui no Piauí. As inscrições para o curso de árbitros de futebol no Piauí se encerraram nesta sexta-feira. Ao todo foram 80 inscritos, que neste sábado vão passar por um teste físico, onde 50 a 60 participantes vão permanecer no curso. A quantidade de árbitros formados vai depender do desempenho de cada um. Atualmente, no Piauí, existem cerca de 32 árbitros que atuam em competições estaduais e municipais. Segundo o presidente do Sindicato dos Árbitros do Piauí, José Steifer, o curso tem o objetivo de renovar esse quadro de arbitragem. O principal é a renovação do quadro de árbitro da Federação de Futebol do Piauí, porque a média de idade é muito alta, então nós precisamos renovar, nós precisamos trazer gente nova e vai surgir gente nova aí, porque todos nós passamos. Então tem que ter esse processo natural de renovação. E a arbitragem piauiense não deixa da hora. Se você não tiver uma boa arbitragem, toda a competição é comprometida. Por isso nós temos que ter a renovação de árbitros bons, bem preparados, qualificados, para que ele possa dar tranquilidade, né, nas competições promovidas pela Federação de Futebol do Piauí. As principais novidades desse ano são as parcerias com a Fundação UAL Ferraz, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a UESP e alguns parceiros privados. Esse apoio permitiu que pela primeira vez o curso fosse gratuito. Outra surpresa é a presença feminina. Segundo José Steifer, as mulheres procuraram mais esse ano. O motivo é o destaque que elas vêm ganhando no esporte nacional. Eu acho que talvez pelo destaque a nível nacional, né, das mulheres que estão se destacando, muitas reportagens estão sendo divulgadas aí a nível nacional, participação feminina, né? Várias mulheres participando do Campeonato Brasileiro da Série A agora. A mulher, ela se destaca assim pela garra, né? Pela ser guerreira também e vai em busca, né? E inclusive fazer o mesmos índices que o masculino, que não é fácil. O curso começa dia 23 desse mês e tem duração de 6 meses, com carga horária de 220 horas. Ruth Damares para a Universitária Esportiva. Tá aí então também o curso de arbitragem que acabou sendo adiado, o período de inscrições, fechou na semana passada. E agora essa semana finalmente acontece aí para ter esse processo de renovação na arbitragem piauiense. Também um destaque, teremos mais mulheres atuando na área aqui no Piauí. Lembrando, Diego Monteiro, que a própria Confederação Brasileira de Futebol acabou lançando uma matéria no seu site oficial falando sobre a diminuição do nível dos árbitros no país inteiro. Então esse curso é mais do que positivo para nossa arbitragem, visto que a Copa do Mundo vai acontecer aqui, né, Diego Monteiro? Às 11h58, hora da gente começar a se despedir de vocês. Claro, agradecendo a companhia nessa terça-feira. E convidando já para quarta-feira vocês estarem aqui a partir das 11 horas. Então a gente espera vocês amanhã, é claro, a partir das 11 horas, o programa de hoje que teve produção de Anando Mate, reportagens de Ruth Damares e apresentação de Nélio do Rego Monteiro e Emanuele Madeira. A partir de amanhã, a partir das 11 horas, a gente está de volta. Fica com a gente então e continue com a nossa programação.